Olá galera, eu vou fazer com vocês agora a questão 20 do município de São Bernardo do Campo, do ano de 2018. Vamos dar uma olhada? Ela diz o seguinte: uma biblioteca recebeu uma doação de 240 livros, entre novos e usados. Sabendo que a razão entre o número de livros novos e o número de livros usados é de 2 para 13, então o número de livros novos recebidos nessa doação foi. Então, primeiro, quais informações ele traz para a gente aqui no enunciado? Ele deu o total de livros doados, então, que é de 240. Então, nesses 240, a gente tem livros novos e livros usados. E aí ele deu para a gente uma razão entre o número de livros novos e o número de livros usados. E essa razão é de 2 para 13. Pessoal, normalmente o que mais dificulta nesses exercícios de razão é justamente a interpretação dessa razão. Eu recomendo o seguinte: a forma que você lê a razão, ela facilita bastante a interpretação da informação que ele está te passando. Então, quando ele fala aqui que a razão é de 2 para 13, ele está dizendo, olha, para cada 2 livros novos, a gente vai ter 13 livros usados. Então, vamos anotar isso? A gente vai ter então que para cada 2 livros novos, a gente tem 13 livros usados. São 13 livros usados. E aí, pessoal, eu quero aprofundar um pouquinho essa interpretação. Pessoal, se para 2 livros novos eu tenho 13 livros usados, então eu posso também falar o seguinte: eu posso falar que para cada 15 livros, então, ó, se eu tenho aqui 2 livros novos e 13 livros usados, eu também posso falar que para cada 15 livros, 2 são novos e 13 são usados. Então, vamos anotar dessa maneira, que daí a gente vai facilitar a resolução final. Então, para cada 15 livros, 2 são novos e 13 são usados. E aí, com essa informação, pessoal, a gente consegue montar o quê? A gente consegue montar uma regra de 3. Por quê? Porque a gente mantém uma proporção entre a quantidade de livros total, a quantidade de livros novos e a quantidade de livros usados. Nesse caso, como ele deu para a gente a quantidade total de livros, então é interessante a gente montar uma coluna que represente o total de livros e uma outra coluna, já que ele está perguntando para a gente a quantidade de livros novos, então a gente monta uma coluna para isso. E aí a gente sabe que para cada 15 livros, 2 são novos. Então, em um total de 240 livros, qual que vai ser a quantidade de livros novos? Nesse caso, como a gente tem grandezas diretamente proporcionais, ou seja, se eu dobrar um, eu também dobro o outro, então a gente vai fazer aqui uma multiplicação cruzada. E aí, a gente vai montar então a equação. A gente vai ter então que 15 vezes x, ou seja, 15x, é igual a 2 vezes 240. Então, nesse caso, a gente vai ter que 15x é igual a 2 vezes 240, que é de 480. Então, esse 15 que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, vou ter que x é igual a 480 dividido por 15. E aí, a gente vai ter, então, 480 dividido por 15 vai me dar 32. Então, são 32 livros, só que livros novos. Então, essa daqui vai ser a nossa resposta final. E aí, então, a gente vai ter como alternativa correta a alternativa B de bola. Tudo bem? Bom, pessoal, se ficar alguma dúvida nessa questão, é só deixar aí nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar.